Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Literatura Sonora. Agradecemos a preferência. Que esta experiência venha a lhe proporcionar novos aprendizados. Boa audição. Um esqueleto. Capítulo 1. Eram 10 ou 12 rapazes. Falavam de artes, letras e política. Alguma anedota vinha de quando em quando temperar a seriedade da conversa. Deus me perdoe. Parece que até se fizeram alguns trocadilhos. O mar batia perto na praia solitária. Estilo de meditação em prosa. Mas nenhum dos 12 convivas fazia caso do mar. Da noite também não, que era feia e ameaçava chuva. É provável que se a chuva caísse ninguém desse por ela, tão entretidos estavam todos em discutir os diferentes sistemas políticos, os méritos de um artista ou de um escritor, ou simplesmente em rir de uma pilhéria intercalada a tempo. Aconteceu no meio da noite que um dos convivas falou na beleza da língua alemã. Outro conviva concordou com o primeiro a respeito das vantagens dela, dizendo que a aprenderá com o Dr. Belém. Não conheceram o Dr. Belém? Perguntou ele. Não, responderam todos. Era um homem extremamente singular. No tempo em que me ensinou alemão usava de uma grande casaca que lhe chegava quase aos tornozelos e trazia na cabeça um chapéu de Chile de abas extremamente largas. Devia ser pitoresco, observou um dos rapazes. Tinha instrução variadíssima. Compuseram um romance e um livro de teologia e descobriram um planeta. Mas esse homem vivia em Minas. Veio à corte para imprimir os 2 livros, mas não achou editor e preferiu rasgar os manuscritos. Quanto ao planeta, comunicou a notícia à Academia das Ciências de Paris, lançou a carta no correio e esperou a resposta. A resposta não veio porque a carta foi parar a Goiás. Um dos convivas sorriu maliciosamente para os outros, com ar de quem dizia que era muita desgraça junta. A atitude, porém, do narrador tirou-lhe o gosto do riso. Alberto, era o nome do narrador, tinha os olhos no chão, olhos melancólicos de quem se rememora com saudade uma felicidade extinta. Efetivamente suspirou depois de algum tempo de muda e vaga contemplação, e continuou. Desculpem este silêncio, não me posso lembrar daquele homem sem que uma lágrima teime em rebentar-me dos olhos. Era um excêntrico, talvez não fosse, não era de certo um homem completamente bom, mas era meu amigo, não direi o único mas o maior que jamais tive na minha vida. Como era natural, estas palavras de Alberto alteraram a disposição de espírito do auditório. O narrador ainda esteve silencioso alguns minutos. De repente sacudiu a cabeça como se expelisse lembranças importunas do passado, e disse: para lhes mostrar a excentricidade do Dr. Belém basta contar-lhes a história do esqueleto. A palavra esqueleto aguçou a curiosidade dos convivas. Um romancista aplicou o ouvido para não perder nada da narração, todos esperaram ansiosamente o esqueleto do Dr. Belém. Batia justamente meia-noite, a noite, como disse, era escura, o mar batia funebremente na praia. Estava-se em pleno Hoffmann. Alberto começou a narração. Capítulo 2. O Dr. Belém era um homem alto e magro, tinha os cabelos grisalhos e caídos sobre os ombros, em repouso era reto como uma espingarda, quando andava curvava-se um pouco. Conquanto seu olhar fosse muitas vezes meigo e bom, tinha lampejos sinistros, e às vezes, quando ele meditava, ficava com olhos como de defunto. Representava ter 60 anos, mas não tinha efetivamente mais de 50. O estudo o abatera muito, e os desgostos também, segundo ele dizia, nas poucas vezes em que me falará do passado, e era eu a única pessoa com quem ele se comunicava a esse respeito. Podiam contar-se-lhe 3 ou 4 rugas pronunciadas na cara, cuja pele era fria como o mármore e branca como a de um morto. Um dia,
justamente no fim da minha lição, perguntei-lhe se nunca fora casado. O doutor sorriu sem olhar para mim. Não insisti na pergunta, arrependi-me até de lhe ter feito. Fui casado, disse ele, depois de algum tempo, e daqui a 3 meses posso dizer outra vez, sou casado. Vai casar? Vou. Com quem? Com a dona Marcelina. Dona Marcelina era uma viúva de Ouro Preto, senhora de 26 anos, não formosa, mas assaz simpática, possuía alguma coisa, mas não tanto como o doutor, cujos bens orçavam por uns 60 contos. Não me constava até então que ele fosse casar, ninguém falará nem suspeitará tal coisa. Vou casar, continuou o doutor, unicamente porque o senhor me falou nisso. Até 5 minutos antes nenhuma intenção tinha de semelhante ato. Mas a sua pergunta faz-me lembrar que eu efetivamente preciso de uma companheira, lancei os olhos da memória a todas as noivas possíveis, e nenhuma me parece mais possível do que essa. Daqui a 3 meses assistirá ao nosso casamento. Promete? Prometo, respondi eu com um riso incrédulo. Não será uma formosura. Mas é muito simpática, de certo, acudi eu. Simpática, educada e viúva. Minha ideia é que todos os homens deviam casar com senhoras viúvas. Quem casaria então com as donzelas? Os que não fossem homens, respondeu o velho, como o senhor e a maioria do gênero humano, mas os homens, as criaturas da minha têmpera, mas... O doutor estacou, como se receasse entrar em maiores confidências, e tornou a falar da viúva Marcelina, cujas boas qualidades louvou com entusiasmo. Não é tão bonita como a minha primeira esposa, disse ele. Ah! Essa? Nunca a viu. Nunca. É impossível. É a verdade. Já o conheci viúvo, creio eu. Bem, mas eu nunca lhe a mostrei. Ande vê-la. Levantou-se, levantei-me também. Estávamos assentados à porta, ele levou-me a um gabinete interior. Confesso que ia ao mesmo tempo curioso e aterrado. Conquanto eu fosse amigo dele e tivesse provas de que ele era meu amigo, tanto medo inspirava ele ao povo, e era efetivamente tão singular, que eu não podia esquivar-me a um tal ou qual sentimento de medo. No fundo do gabinete havia um móvel coberto com um pano verde, o doutor tirou o pano e eu dei um grito. Era um armário de vidro, tendo dentro um esqueleto. Ainda hoje, apesar dos anos que lá vão, e da mudança que fez o meu espírito, não posso lembrar-me daquela cena sem terror. É minha mulher, disse o doutor Belém sorrindo. É bonita, não lhe parece? Está na espinha, como vê. De tanta beleza, de tanta graça, de tanta maravilha que me encantaram outrora, que a tantos mais encantaram, que lhe resta hoje? Veja, meu jovem amigo, tal é a última expressão do gênero humano. Dizendo isto, o doutor Belém cobriu o armário com o pano e saímos do gabinete. Eu não sabia o que havia de dizer, tão impressionado me deixará aquele espetáculo. Viemos outra vez para as nossas cadeiras ao pé da porta, e algum tempo estivemos sem dizer palavra um ao outro. O doutor olhava para o chão, eu olhava para ele. Tremiam-lhe os lábios, e a face de quando em quando se lhe contraía. Um escravo veio falar-lhe, o doutor saiu daquela espécie de letargo. Quando ficamos sós parecia outro, falou-me risonho e jovial, com uma volubilidade que não estava nos seus usos. Ora bem, se eu for feliz no casamento, disse ele, ao senhor o deverei. Foi o senhor quem me deu esta ideia. E fez bem, porque até já me sinto mais rapaz. Que lhe parece este noivo? Dizendo isto, o doutor Belém levantou-se e fez uma pirueta, segurando nas abas da casaca, que nunca deixava, salvo quando se recolhia de noite. Parece-lhe capaz o noivo? Disse ele.
Sem dúvida, respondi. Também ela há de pensar assim. Verá, meu amigo, que eu meterei tudo num chinelo, e mais de um invejará a minha sorte. É pouco, mais de uma invejará a sorte dela. Pudera não? Não há muitos noivos como eu. Eu não dizia nada, e o doutor continuou a falar assim durante 20 minutos. A tarde caíra de todo, e a ideia da noite do esqueleto que ali estava a poucos passos de nós, e mais ainda as maneiras singulares que nesse dia, mais do que nos outros, mostrava o meu bom mestre, tudo isso me levou a despedir-me dele e a retirar-me para casa. O doutor sorriu-se com o sorriso sinistro que às vezes tinha, mas não insistiu para que ficasse. Fui para casa aturdido e triste, aturdido com o que vira, triste com a responsabilidade que o doutor atirava sobre mim relativamente ao seu casamento. Entretanto, refleti que a palavra do doutor podia não ter pronta nem remota realização. Talvez não se queise nunca, nem até pense nisso. Que certeza teria ele de desposar a viúva Marcelina daí a 3 meses? Quem sabe até, pensei eu, se não disse aquilo para zombar comigo? Esta ideia enterrou-se-me no espírito. No dia seguinte levantei-me convencido de que efetivamente o doutor quisera matar o tempo e juntamente aproveitar a ocasião de me mostrar o esqueleto da mulher. Naturalmente, disse eu comigo, amou-a muito, e por esse motivo ainda a conserva. É claro que não se casará com outra, nem achará quem queise com ele, tão aceita anda a superstição popular que o tem por lobisomem ou quando menos amigo íntimo do diabo. Ele, o meu bom e compassivo mestre. Com estas ideias fui logo de manhã à casa do doutor Belém. Achei-o a almoçar sozinho, como sempre, servido por um escravo da mesma idade. Entre, Alberto, disse o doutor apenas me viu à porta. Quer almoçar? Aceito. João, um prato. Almoçamos alegremente, o doutor estava como me parecia na maior parte das vezes, conversando de coisas sérias ou frívolas, misturando uma reflexão filosófica com uma pilhéria, uma anedota de rapaz com uma citação de Virgílio. No fim do almoço tornou a falar do seu casamento. Mas então pensa nisso deveras? Perguntei eu. Por que não? Não depende senão dela, mas eu estou quase certo de que ela não recusa. Apresenta-me lá. Às suas ordens. No dia seguinte era apresentado o doutor Belém em casa da viúva Marcelina e recebido com muita afabilidade. Casar-se-á deveras com ela, dizia eu a mim mesmo espantado do que via, porque, além da diferença da idade entre ele e ela, e das maneiras excêntricas dele, havia um pretendente à mão da bela viúva, o tenente Soares. Nem a viúva nem o tenente imaginavam as intenções do doutor Belém. Daqui podem já imaginar o pasmo de Dona Marcelina quando, ao cabo de 8 dias, perguntou-lhe o meu mestre se ela queria casar com ele. Nem com o senhor nem com o outro, disse a viúva, fiz voto de não casar mais. Por quê? Perguntou friamente o doutor. Porque amava muito a meu marido. Não tole isso que ame o segundo, observou o candidato sorrindo. E depois de algum tempo de silêncio. Não insisto, disse ele, nem faço aqui uma cena dramática. Eu amo-a deveras, mas é um amor de filósofo, um amor como eu entendo que deviam ser todos. Entretanto deixe-me ter esperança, pedir-lhe-ei mais 2 vezes a sua mão. Se da última nada alcançar consinta-me que fique sendo seu amigo. Capítulo 3. O doutor Belém foi fiel a este programa. Dali a mês pediu outra vez a mão da viúva, e teve a mesma recusa, mas talvez menos peremptória do que a primeira. Deixou passar 6 semanas, e repetiu o pedido. Aceitou? Disse eu apenas o vi vir da casa de Dona Marcelina. Por que havia de recusar? Eu não lhe disse que me casava dentro de 3 meses? Mas então o senhor é um adivinho, um mágico?
O doutor deu uma gargalhada, das que ele guardava para quando queria motejar de alguém ou de alguma coisa. Naquela ocasião o motejado era eu. Parece que não fiz boa cara porque o doutor imediatamente ficou sério e abraçou-me dizendo: Ó, meu amigo, não desconfie. Conhece-me de hoje? A ternura com que ele me disse estas palavras tornava o outro homem. Já não tinha os tons sinistros do olhar nem a fala sacadéi, vá o termo francês, não me ocorre agora o nosso, que era a sua fala característica. Abracei-o também, e falamos do casamento e da noiva. O doutor estava alegre, apertava-me muitas vezes as mãos agradecendo-me a ideia que lhe dera, fazia seus planos de futuro. Tinha ideias de vir à corte, logo depois do casamento, aventurou a ideia de seguir para a Europa, mas apenas parecia assentado nisto, já pensava em não sair de Minas, e morrer ali, dizia ele, entre as suas montanhas. Já vejo que está perfeitamente noivo, disse eu, tem todos os traços característicos de um homem nas vésperas de casar. Parece-lhe? E é. De fato, gosto da noiva, disse-lhe com ar sério, é possível que eu morra antes dela, mas o mais provável é que ela morra primeiro. Nesse caso, juro desde já que irá o seu esqueleto fazer companhia ao outro. A ideia do esqueleto fez-me estremecer. O doutor, ao dizer estas palavras, cravara os olhos no chão, profundamente absorto. Daí em diante a conversa foi menos alegre do que a princípio. Saí de lá desagradavelmente impressionado. O casamento dentro de pouco tempo foi realidade. Ninguém queria acreditar nos seus olhos. Todos admiraram a coragem, era a palavra que diziam, da viúva Marcelina, que não recuava àquele grande sacrifício. Sacrifício não era. A moça parecia contente e feliz. Os parabéns que lhe davam eram irônicos, mas ela os recebia com muito gosto e seriedade. O tenente Soares não lhe deu os parabéns, estava furioso, escreveu-lhe um bilhete em que lhe dizia todas as coisas que em tais circunstâncias se podem dizer. O casamento foi celebrado pouco depois do prazo que o doutor Belém marcará na conversa que tivera comigo e que eu já referi. Foi um verdadeiro acontecimento na capital de Minas. Durante 8 dias não se falava senão no caso impossível, afinal, passou a novidade, como todas as coisas deste mundo, e ninguém mais tratou dos noivos. Fui jantar com eles no fim de uma semana, Dona Marcelina parecia mais que nunca feliz, o doutor Belém não o estava menos. Até parecia outro. A mulher começava a influir nele, sendo já uma das primeiras consequências a supressão da singular casaca. O doutor consentiu em vestir-se menos excentricamente. Veste-me como quiseres, dizia ele à mulher, o que não poderás fazer nunca é mudar-me a alma. Isso nunca. Nem quero. Nem podes. Parecia que os dois estavam destinados a gozar uma eterna felicidade. No fim de um mês fui lá, e achei-a triste. Ó, disse eu comigo, cedo começam os arrufos. O doutor estava como sempre. Líamos então e comentávamos à nossa maneira o Fausto. Nesse dia pareceu-me o doutor Belém mais perspicaz e engenhoso que nunca. Notei, entretanto, uma singular pretensão, um desejo de se parecer com Mefistófeles. Aqui confesso que não pude deixar de rir. Doutor, disse eu, creio que o senhor abusa da amizade que lhe tenho para zombar comigo. Sim. Aproveita-se da opinião de excêntrico para me fazer crer que é o diabo. Ouvindo esta última palavra, o doutor persignou-se todo, e foi a melhor afirmativa que me poderia fazer de que não ambicionava confundir-se com o personagem aludido. Sorriu-se depois benevolamente, tomou uma pitada, e disse: Ilude-se meu amigo, quando me atribui semelhante ideia, do mesmo modo que se engana quando supõe que Mefistófeles é isso que diz. Essa agora. Noutra ocasião lhe direi as minhas razões.
por agora vamos jantar. Obrigado. Devo ir jantar com meu cunhado. Mas, se me permite, ficarei ainda algum tempo aqui lendo o seu Fausto. O doutor não pôs objeção, eu era íntimo da casa. Saiu dali para a sala de jantar. Li ainda durante 20 minutos, findos os quais fechei o livro e fui despedir-me do doutor Belém e sua senhora. Caminhei por um corredor fora que ia ter a sala de jantar. Ouvia mover os pratos, mas nenhuma palavra soltavam os dois casados. O arrufo continua, pensei eu. Fui andando. Mas qual não foi a minha surpresa ao chegar à porta? O doutor estava de costas, não me podia ver. A mulher tinha os olhos no prato. Entre ele e ela, sentado numa cadeira, vi o esqueleto. Estaquei aterrado e trêmulo. Que queria dizer aquilo? Perdia-me em conjecturas, cheguei a dar um passo para falar ao doutor, mas não me atrevi, voltei pelo mesmo caminho, peguei no chapéu, e deitei a correr pela rua fora. Em casa de meu cunhado todos notaram os sinais de temor que eu ainda levava no rosto. Perguntaram-me se havia visto alguma alma do outro mundo. Respondi sorrindo que sim, mas nada contei do que acabava de presenciar. Durante 3 dias não fui à casa do doutor. Era medo, não do esqueleto, mas do dono da casa, que se me afigurava ser um homem mau ou um homem doudo. Todavia, ardia por saber a razão da presença do esqueleto na mesa do jantar. Dona Marcelina podia dizer-me tudo, mas como indagaria isso dela, se o doutor estava quase sempre em casa? No 3º dia apareceu-me em casa o doutor Belém. 3 dias. Disse ele. Há já 3 dias que eu não tenho a fortuna de o ver. Onde anda? Está mal conosco? Tenho andado doente, respondi eu sem saber o que dizia. E não me mandou dizer nada, ingrato. Já não é meu amigo. A doçura destas palavras dissipou os meus escrúpulos. Era singular como aquele homem, que por certos hábitos, maneiras e ideias, e até pela expressão física, assustava muita gente e dava aso às fantasias da superstição popular, era singular, repito, como me falava às vezes com uma meiguice incomparável e um tom patriarcalmente benévolo. Conversamos um pouco e fui obrigado a acompanhá-lo à casa. A mulher ainda me pareceu triste, mas um pouco menos que da outra vez. Ele tratava-a com muita ternura e consideração, e ela se não respondia alegre, ao menos falava com igual meiguice. Capítulo 4. No meio da conversa vieram dizer que o jantar estava na mesa. Agora há de jantar conosco, disse ele. Não posso, balbuciei eu, devo ir. Não deve ir a nenhuma parte, atalhou o doutor, parece-me que quer fugir de mim. Marcelina, pede ao doutor Alberto que jante conosco. Dona Marcelina repetiu o pedido do marido, mas com um ar de constrangimento visível. Ia recusar de novo, mas o doutor teve a precaução de me agarrar no braço e foi impossível recusar. Deixe-me ao menos dar o braço à sua senhora, disse eu. Pois não. Dei o braço à dona Marcelina, que estremeceu. O doutor passou adiante. Eu inclinei a boca ao ouvido da pobre senhora e disse baixinho. Que mistério há? Dona Marcelina estremeceu outra vez e com um sinal impôs-me silêncio. Chegamos à sala de jantar. Apesar de já ter presenciado a cena do outro dia, não pude resistir à impressão que me causou a vista do esqueleto, que lá estava na cadeira em que o vira com os braços sobre a mesa. Era horrível. Já lhe apresentei minha primeira mulher, disse o doutor para mim, são conhecidos antigos. Sentamo-nos à mesa, o esqueleto ficou entre ele e Dona Marcelina, eu fiquei ao lado desta. Até então não pude dizer palavra, era porém natural que exprimisse o meu espanto. Doutor, disse eu, respeito os seus hábitos,
Mas não me dará a explicação deste? Este qual? Disse ele. Com um gesto indiquei-lhe o esqueleto. Ah, respondeu o doutor, um hábito natural, janto com minhas duas mulheres. Confesse ao menos que há um uso original. Queria que eu copiasse os outros? Não, mas a piedade com os mortos. Atrevi-me a falar assim porque, além de me parecer aquilo uma profanação, a melancolia da mulher parecia pedir que alguém falasse duramente ao marido e procurasse trazê-lo a melhor caminho. O doutor deu uma das suas singulares gargalhadas, e, estendendo-me o prato de sopa, replicou. O senhor fala de uma piedade de convenção, eu sou pio à minha maneira. Não é respeitar uma criatura que amamos em vida, o trazê-la assim conosco, depois de morta? Não respondi coisa nenhuma a estas palavras do doutor. Comi silenciosamente a sopa, e o mesmo fez a mulher, enquanto ele continuou a desenvolver as suas ideias a respeito dos mortos. O medo dos mortos, disse ele, não é só uma fraqueza, é um insulto, uma perversidade do coração. Pela minha parte dou-me melhor com os defuntos do que com os vivos. E depois de um silêncio. Confesse que está com medo. Fiz-lhe um sinal negativo com a cabeça. É medo, como esta senhora que está ali transida de susto, porque ambos são dos maricas. Que há entretanto neste esqueleto que possa meter medo? Não lhes digo que seja bonito, não é bonito segundo a vida, mas é formosíssimo segundo a morte. Lembrem-se que isto somos nós também, nós temos de mais um pouco de carne. Só? Perguntei eu intencionalmente. O doutor sorriu-se e respondeu. Só. Parece que fiz um gesto de aborrecimento, porque ele continuou logo. Não tome ao pé da letra o que lhe disse. Eu também creio na alma, não creio só, demonstro-a, o que não é para todos. Mas a alma foi-se embora, não podemos retê-la, guardemos isto ao menos, que é uma parte da pessoa amada. Ao terminar estas palavras, o doutor beijou respeitosamente a mão do esqueleto. Estremeci e olhei para a dona Marcelina. Esta fechará os olhos. Eu estava ansioso por terminar aquela cena que realmente me repugnava presenciar. O doutor não parecia reparar em nada. Continuou a falar no mesmo assunto, e por mais esforços que eu fizesse para o desviar dele era impossível. Estávamos à sobremesa quando o doutor, interrompendo um silêncio que durava já havia 10 minutos, perguntou. E segundo me parece, ainda lhe não contei a história deste esqueleto, quero dizer a história de minha mulher? Não me lembra, murmurei. Yeti? Disse-lhe voltando-se para a mulher. Já. Foi um crime, continuou ele. Um crime? Cometido por mim. Pelo senhor? É verdade. O doutor concluiu um pedaço de queijo, bebeu o resto do vinho que tinha no copo, e repetiu. É verdade, um crime de que fui autor. Minha mulher era muito amada de seu marido, não admira, eu sou todo coração. Um dia, porém, suspeitei que me houvesse traído, vieram dizer-me que um moço da vizinhança era seu amante. Algumas aparências me enganaram. Um dia declarei-lhe que sabia tudo, e que ia puni-la do que me havia feito. Luísa caiu-me aos pés banhada em lágrimas protestando pela sua inocência. Eu estava cego, matei-a. Imagina-se, não se descreve a impressão de horror que estas palavras me causaram. Os cabelos ficaram-me em pé. Olhei para aquele homem, para o esqueleto, para a senhora, e passava a mão pela testa, para ver se efetivamente estava acordado, ou se aquilo era apenas um sonho. O doutor tinha os olhos fitos no esqueleto e uma lágrima lhe caía lentamente pela face. Estivemos todos calados durante cerca de 10 minutos. O doutor rompeu o silêncio. Tempos depois,
quando o crime estava já muito cometido, sem que a justiça o soubesse, descobri que Luiz era inocente. A dor que então sofri foi indescritível, eu tinha sido o algoz de um anjo. Estas palavras foram ditas com tal amargura que me comoveram profundamente. Era claro que ainda então, após longos anos do terrível acontecimento, o doutor sentia o remorso do que praticara e a mágoa de ter perdido a esposa. A própria Marcelina parecia comovida. Mas a comoção dela era também medo, segundo vinha a saber depois, ela receava que no marido não estivessem íntegras as faculdades mentais. Era um engano. O doutor era, sim, um homem singular e excêntrico, dodo lhe chamavam os que, por se pretenderem mais espertos que o vulgo, repeliam os contos da superstição. Estivemos calados algum tempo e dessa vez foi ainda ele que interrompeu o silêncio. Não lhes direi como obtive o esqueleto de minha mulher. Aqui o tenho e o conservarei até a minha morte. Agora naturalmente deseja saber por que motivo o trago para a mesa depois que me casei? Não respondi com os lábios, mas os meus olhos disseram-lhe que efetivamente desejava saber a explicação daquele mistério. É simples, continuou ele, é para que minha segunda mulher esteja sempre ao pé da minha vítima, a fim de que se não esqueça nunca dos seus deveres, porque, então como sempre, é muito provável que eu não procure apurar a verdade, farei justiça por minhas mãos. Esta última revelação do doutor pôs termo à minha paciência. Não sei o que lhe disse, mas lembra-me que ele ouviu-me com o sorriso benévolo que tinha às vezes, e respondeu-me com esta simples palavra. Criança. Saí pouco depois do jantar, resolvido a lá não voltar nunca. Capítulo 5. A promessa não foi cumprida. Mais de uma vez o doutor Belém mandou à casa chamar-me, não fui. Veio 2 ou 3 vezes estar comigo que lá fosse jantar com ele. Ou, pelo menos, conversar, concluiu. Pretextei alguma coisa e não fui. Um dia, porém, recebi um bilhete da mulher. Dizia-me que era eu a única pessoa estranha que lá ia, pedia-me que não a abandonasse. Fui. Eram então passados 15 dias depois do célebre jantar em que o doutor me referiu a história do esqueleto. A situação entre os dois era a mesma, aparente afabilidade da parte dela, mas na realidade medo. O doutor mostrava-se afável e terno, como sempre o vira com ela. Justamente nesse dia, anunciou-me ele que pretendia ir a uma jornada dali a algumas léguas. Mas vou só, disse ele, e desejo que o senhor me faça companhia à minha mulher vindo aqui algumas vezes. Recusei. Por quê? Doutor, por que razão, sem urgente necessidade, daremos pasto às más línguas? Que se dirá? Tem razão, atalhou ele, ao menos, faça-me uma coisa. O quê? Faça com que em casa de sua irmã possa Marcelina ir passar as poucas semanas de minha ausência. Isso com muito gosto. Minha irmã concordou em receber a mulher do Dr. Belém, que daí a pouco saía da capital para o interior. Sua despedida foi terna e amigável para com ambos nós, a mulher e eu, fomos os dois, e mais minha irmã e meu cunhado, acompanhá-lo até certa distância, e voltamos para casa. Pude então conversar com Dona Marcelina, que me comunicou os seus receios a respeito da razão do marido. Dissuadia disso, já disse qual era a minha opinião a respeito do Dr. Belém. Ela referiu-me então que a narração da morte da mulher, já ele lhe havia feito, prometendo-lhe igual sorte no caso de faltar aos seus deveres. Nem as aparências te salvarão, acrescentou ele. Disse-me mais que era seu costume beijar repetidas vezes o esqueleto da primeira mulher e dirigir-lhe muitas palavras de ternura e amor. Uma noite, estando a sonhar com ela, levantou-se da cama e foi abraçar o esqueleto pedindo-lhe perdão. Em nossa casa todos eram de opinião que de Marcelina não voltasse mais para a companhia do Dr. Belém. Eu era de opinião oposta.
Ele é bom, dizia eu, apesar de tudo, tem extravagâncias, mas é um bom coração. No fim de um mês recebemos uma carta do doutor, em que dizia a mulher fosse ter ao lugar onde ele se achava, e que eu fizesse o favor de acompanhar. Recusei ir só com ela. Minha irmã e meu cunhado ofereceram-se porém para acompanhá-la. Fomos todos. Havia entretanto uma recomendação na carta do doutor, recomendação essencial, ordenava ele à mulher que levasse consigo o esqueleto. Que esquisitice nova é essa? Disse meu cunhado. Há de ver, suspirou melancolicamente Dona Marcelina, que o único motivo desta minha viagem são as saudades que ele tem do esqueleto. Eu nada disse, mas pensei que assim fosse. Saímos todos em demanda do lugar onde nos esperava o doutor. Íamos já perto, quando ele nos apareceu e veio alegremente cumprimentar-nos. Notei que não tinha a ternura de costume com a mulher, antes me pareceu frio. Mas isso foi obra de pouco tempo, daí a uma hora voltará a ser o que sempre fora. Passamos 2 dias na pequena vila em que o doutor estava, dizia ele, para examinar umas plantas, porque também era botânico. Ao fim de 2 dias dispunhamos a voltar para a capital, ele porém pediu que nos demorássemos ainda 24 horas e voltaríamos todos juntos. Acedemos. No dia seguinte de manhã convidou a mulher a ir ver umas lindas parasitas no mato que ficava perto. A mulher estremeceu, mas não ousou recusar. Vem também? Disse ele. Vou, respondi. A mulher cobrou alma nova e deitou-me um olhar de agradecimento. O doutor sorriu à socapa. Não compreendi logo o motivo do riso, mas daí a pouco tempo tinha explicação. Fomos ver as parasitas, ele adiante com a mulher, eu atrás de ambos, e todos 3 silenciosos. Não tardou que um riacho aparecesse aos nossos olhos, mas eu mal pude ver o riacho. O que eu vi, o que me fez recuar um passo, foi um esqueleto. Dei um grito. Um esqueleto! Exclamou Dona Marcelina. Descansem, disse o doutor, é o de minha primeira mulher. Mas trouxe-o esta madrugada para aqui. Nenhum de nós compreendia nada. O doutor sentou-se numa pedra. Alberto, disse ele, e tu, Marcelina? Outro crime devia ser cometido nesta ocasião, mas tanto te amo, Alberto, tanto te amei, Marcelina, que eu prefiro deixar de cumprir a minha promessa. Ia interrompê-lo, mas ele não me deu ocasião. Vocês amam-se, disse ele. Marcelina deu um grito, eu ia protestar. Amam-se que eu sei, continuou friamente o doutor, não importa. É natural. Quem amar é um velho estúdio como eu? Paciência. Amem-se, eu só fui amado uma vez, foi por esta. Dizendo isto, abraçou-se ao esqueleto. Doutor, pense no que está dizendo. Já pensei. Mas esta senhora é inocente. Não vê aquelas lágrimas? Conheço essas lágrimas, lágrimas não são argumentos. Amam-se, que eu sei, desejo que sejam felizes, porque eu fui e sou teu amigo, Alberto. Não merecia certamente isso. Oh! Meu amigo, interrompi eu, veja bem o que está dizendo, já uma vez foi levado a cometer um crime por suspeitas que depois soube serem infundadas. Ainda hoje padece o remorso do que então fez. Reflita, veja bem se eu posso tolerar semelhante calúnia. Ele encolheu os ombros, meteu a mão no bolso, e tirou um papel e deu-me a ler. Era uma carta anônima, soube depois que fora escrita pelo Soares. Isto é indigno. Clamei. Talvez, murmurou ele. E depois de um silêncio. Em todo o caso, minha resolução está assentada, disse o doutor.
Quero fazê-los felizes, e só tenho um meio, é deixá-los. Vou com a mulher que sempre me amou. Adeus. O doutor abraçou o esqueleto e afastou-se de nós. Corri atrás dele, gritei, tudo foi inútil, ele metera-se no mato rapidamente, e demais a mulher ficará desmaiada no chão. Vim socorrê-la, chamei gente. Daí a 1 hora, a pobre moça, viúva sem o ser, lavava-se em lágrimas de aflição. Capítulo 6. Alberto acabará a história. Mas é um doudo esse teu doutor Belém! Exclamou um dos convivas rompendo o silêncio de terror em que ficará o auditório. Ele doudo? Disse Alberto. Um doido seria efetivamente se porventura esse homem tivesse existido. Mas o doutor Belém não existiu nunca, eu quis apenas fazer apetite para tomar chá. Mandei vir o chá. É inútil dizer o efeito desta declaração. Fim. Querido ouvinte, obrigado por acompanhar a mais este vídeo. Sinta-se à vontade para avaliar o conteúdo e comentar. Se desejar, compartilhe e inscreva-se. Um grande abraço para você.